A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da sala pré-adolescentes. Eu sou o Miqueias Mac e estou aqui para passar para vocês a aula de hoje da nossa EBD, a sexta aula. Estamos aqui com o tema, o dom de operar maravilhas. E aí, você já ouviu falar disso? Você sabe o que é? Eu convido você para aprender um pouquinho mais de Deus nesse dia hoje tão especial. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição se você a tem. E se não tem, pega aí a Bíblia. Eu acredito que Bíblia você tenha. Abra aí no versículo tema que se encontra em Atos, capítulo 5, o versículo 12, que diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E antes de iniciar essa aula, eu quero convidar você para orar comigo e pedir para que Deus abençoe a nossa aula, abençoe nossas vidas e continue nos guardando, livrando de todo mal. Vem comigo na oração! Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo que já ter feito em nossas vidas e te pedir a tua graça, a tua proteção contínua sobre nossas vidas. Pai, queremos te agradecer por mais um dia em tua presença, por mais uma semana que passou. Senhor, nós queremos te pedir, abençoa a nossa aula, faz conforme a tua vontade, ajuda cada aluno, Senhor, para que venha compreender cada vez melhor da tua parte. Senhor, nós te pedimos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero parabenizar você que tem dedicado esse tempo especial para aprender mais de Deus. E ainda mais aqueles que durante a quarentena estão dedicando tempo também para oração. É muito importante orar. Então não deixe de orar, não deixe de buscar Deus, porque é muito importante. Por falar em período de quarentena, será que vocês têm se cuidado direitinho? Será que têm se guardado, se protegido deste mal? Usando sempre máscara, álcool em gel, lavando sempre as mãos. Mas o melhor de tudo, fique sempre em casa. Procure sair só se for em último, se não tiver como mesmo ficar em casa, aí você precisa sair, saia. Mas é melhor ficar em casa. A melhor dica é esta: fique em casa, cuide, proteja você e quem você ama. E nós queremos começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta a você. Eu quero perguntar, me diga uma coisa. Você já parou para pensar como foi a criação do mundo? Você já parou para pensar como Deus, apenas falando, fez surgir todas as coisas? Imagina aí o haja de Deus fazendo tudo se formar, tudo aparecer. Pois é, foi exatamente assim que as coisas aconteceram lá na criação do mundo há muito tempo. E vem comigo que eu vou dizer para você. Se você ainda não sabe, vai aprender agora. E se você já sabe, vai relembrar e vai ver as coisas separadamente por dia. Quando Deus simplesmente foi falando e as coisas foram surgindo. No primeiro dia, sabe o que Deus disse? Haja luz e houve luz. Ou seja, estava tudo escuro. E Deus fez com que a luz surgisse. Aí no segundo dia, Deus fez a separação das águas e do céu. No terceiro dia, Ele fez a terra. Peguei uma graminha aqui para exemplificar para vocês. A terra, o mar e as árvores frutíferas. Que interessante, né? O nosso Deus fez todas as coisas. E no quarto dia, perdão, Ele fez o sol, a lua e, olha só, as estrelas, os luminares do dia e da noite. No quinto dia, Deus fez o quê? Os répteis. Deixa eu dar para vocês verem aí. Os répteis. Aqui, ó. Os animais marinhos. E as aves. Gente, a ave que eu encontrei é muito pequenininha, mas espero que vocês tenham visto aí, ó. As aves. Isso foi tudo no quinto dia. No sexto dia, olha o que Deus fez. Os animais mamíferos. O hipopótamozinho aqui. O tigre. E um ser muito importante. Também foi criado no sexto dia. O ser humano. O homem. Deus nos criou no sexto dia. Olha só que interessante. Só que ao contrário da gente, todas as outras coisas foram feitas pelo haja de Deus. Deus foi falando e tudo foi aparecendo, foi surgindo. Deus disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja animais, aves,
animais marinhos, mamíferos, répteis, e tudo foi surgindo automaticamente pela palavra de Deus. Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse dom maravilhoso que é o de operar maravilhas, um dom que faz com que as pessoas fiquem surpresas, fiquem admiradas. Pois é, isso é só uma pequena amostra do poder do nosso Deus. E vem comigo na aula de hoje, porque você vai aprender como esse dom funciona e que simplesmente ele ainda está disponível para a Igreja do Senhor aqui na Terra. E eu quero convidar você para me responder uma coisa. Você já viu Deus usando alguém? Você já viu a realização de algum milagre, de alguma maravilha? Você já viu algum momento incrível e particular? Teve alguma experiência com Deus? Você tem dons espirituais? Você sabe o que é isso? Você busca os dons espirituais, se você conhece e se você já ouviu falar? Pois é, se ainda não sabe nada disso, está na hora de aprender. Se ainda não busca, está na hora de começar a buscar. Se ainda não tem, é necessário orar, porque Deus ainda faz, Deus ainda usa e Deus ainda abençoa os seus povos com os dons espirituais. A Bíblia ela é repleta de inúmeros acontecimentos, de Gênesis até os dias que vivemos. Tem inúmeros milagres e realização de maravilhas extraordinárias feitas através de homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida ao Senhor e por isso foram usadas poderosamente na terra. Vamos ver algum desses exemplos? Será que vocês sabem? Alguns exemplos desse que tem na Bíblia de pessoas que foram utilizadas por Deus para realizar maravilhas. E aí, alguém? Alguma resposta? Se você disse algumas, parabéns. Se você não disse, vem comigo, vamos aprender agora. Que tal Moisés? A Bíblia diz que Moisés foi simplesmente utilizado por Deus para abrir o mar vermelho ao meio e o povo atravessou a pés enxutos. O povo atravessou literalmente um mar sem simplesmente, nem só água, mas também sem umidade, ou seja, estava nem molhado o chão. Deus tirou até a umidade da terra no espaço onde eles andaram. Vê aí como nosso Deus é poderoso. Além disso, Moisés teve um canto que chegaram durante a peregrinação no deserto, que as águas eram amargas. E Moisés orou e Deus disse, joga um pedacinho de pau dentro d'água. E aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. Meu Deus, que coisa interessante. Pois é, esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus de Moisés, viu? A Bíblia diz também que o sol parou durante uma peleja de Israel e passou enquanto o povo de Deus não venceu aquela guerra, o dia não acabou. Ei, o nosso Deus parou até o sol, viu, para dar vitória ao seu povo. Vemos também que as muralhas de Jericó, com Josué, caíram ao soar das trombetas e dos gritos do povo de Deus. Os sacerdotes tocaram a trombeta, o povo gritou e as muralhas caíram. Imagina aí uma cidade totalmente fortificada, tanto que as muralhas eram tão grossas, tão firmes, que existiam casas em cima dessa muralha, para ver como essa muralha era resistente. Mas ela não aguentou o toque das trombetas, não aguentou os gritos. Mas claro que teve a ação divina do nosso Deus. E é importante dizer que sem o nosso Deus ninguém realiza milagres. Se não for por direção de Deus, ninguém pode fazer nada. Porque o poder é de Deus e é Ele quem usa o seu povo. Então, o poder vem dele, a utilização do dom é diretamente pelo Espírito Santo concedido aos seus filhos, ok? Então vamos continuar nossa aula, vamos passar aqui para a página seguinte, que o dom de maravilhas ele é a manifestação do poder de Deus, assim como outros dons. Todos os dons são manifestações divinas aqui na Terra. Lembrando que para que esses dons acontecem? Para que Deus revele seu poder, Deus revele a sua existência às pessoas, como também faça com que as pessoas sejam abençoadas e glorifique a Deus. Ou seja, os dons, os milagres, as coisas que Deus faz é para a glorificação do seu nome, é para abençoar as nossas vidas e também para que as pessoas conheçam o Deus a quem nós servimos, porque através das nossas vidas Deus opera inúmeros milagres. E a Bíblia diz também que um machado flutuou. Imagina aí você tocar com um pedaço de madeira na água e um machado flutuar, um pedaço de ferro flutuar, mas Deus fez isso acontecer. E se você crê, você também vai ver milagres acontecerem na sua vida. Enfim,
Na história do povo de Deus, em toda a Bíblia, você vai ver inúmeros milagres acontecendo. E você vai ver também que Deus ele nunca deixa de usar os seus filhos. As pessoas que se dispõem a serem usadas por Deus. E precisa também notar uma coisa, que há muita gente querendo fingir que Deus está usando, como também o diabo ele pode querer enganar as nossas vidas através de utilização de certos poderes. Mas isso não significa que o nosso Deus está agindo através daquela pessoa. É necessário conhecer a palavra de Deus, sabe para quê? Para você saber se aquilo está batendo, está em conformidade com a palavra de Deus, e se não estiver, pode ter certeza que não é Deus que está usando aquela pessoa. E quem não lembra de Daniel na cova dos leões a noite inteira e nenhum leão lhe tocou? Quem não lembra dos seus 3 amigos que na fornalha foram libertos, livres do fogo? A Bíblia diz que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas eles não morreram, não foram queimados. E olha uma coisa impressionante, a Bíblia diz que nem sequer com catinga de fumaça saíram. Olha como nosso Deus é poderoso. E precisamos reconhecer que todo poder pertence a Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Se não for Ele que esteja usando, a gente não pode realizar nenhum milagre. Tudo tem que ser por Ele, para Ele. Tem que ser Ele agindo em nossas vidas, porque se não for assim, não vale a pena, não adianta, e também nada acontece, não é verdade? Estamos aprendendo na lição de hoje que todo poder vem de Deus, que toda a utilização de milagres, de maravilhas, que toda a realização desses eventos, eles acontecem por direção divina. É tudo Deus que faz acontecer. Nenhum homem tem poder, então não acredite em um super crente, porque não existe. Mas nós temos um Deus que é poderoso, que é ilimitado, que não há limites para o seu poder, que ninguém pode o impedir quando Ele quer agir, que ninguém simplesmente diz um não a Ele. Pois é. Ninguém diz não a Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Então precisamos entender que todo o poder é dele, que ninguém faz nada se não for Ele que esteja usando esta pessoa. Então, temos que lembrar que é o Espírito Santo que nos enche com os dons espirituais. E uma coisa interessante, os dons considerados dons de poder são os dons de maravilha, operação de maravilhas, realização dessas maravilhas, o de cura e o da fé extraordinária. Então tudo isso está na categoria de dons de poder. E como a gente está falando sobre o dom de operação de maravilhas, estamos falando de eventos, acontecimentos extraordinários que não vão só em relação ao nosso mundo físico. Por exemplo, o dom de cura, ele vai fazer com que só a gente seja curado, não passa de nós. Porém, o dom de realização de maravilhas, Jesus falando, ele nos ensinou, sabe, uma coisa muito interessante. Ele diz que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, algo bem pequenininho, a gente vai dizer para este monte, saia daqui e se coloque ali, e ele irá sair do local. Meu Deus, que coisa impressionante. Pois é, o nosso Deus, ele opera sinais, maravilhas no meio do seu povo. Ele continua hoje disponibilizando os seus dons espirituais no meio da sua igreja. Basta tão somente a gente buscar. E você já pediu a Deus por dons espirituais? Você já pediu, por exemplo, para ser batizado com o Espírito Santo? Se ainda não é batizado com o Espírito Santo, o que está esperando? Ore, peça a Deus, porque Ele vai derramar do Espírito dele sobre a tua vida e você será cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos ver simplesmente que, por exemplo, Elias, a Bíblia diz que Elias falou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha só, para você ver que o dom de operar maravilhas, ele não está só em relação às nossas vidas, mas ele também tem relação com o universo. Ele pode fazer com que o universo, o mundo, o clima sofra transformações. Ei, ele mexe com coisas extraordinárias. O nosso Deus é demais. Imagine só ele conceder esse dom a você, meu querido aluno. Pois é, basta tão somente você buscar, viu? Então, nós vemos aí que o poder do nosso Deus, ele está destinado para o seu povo, mas que primeiramente para a glorificação do seu nome, para abençoar, porque sempre o nosso Deus, ele vai agir em conformidade com a sua palavra e ele sempre vai abençoar o seu povo. Deus, ele disse que ele tem prazer em abençoar o seu povo. Então, o dom de maravilhas ou qualquer outro dom será utilizado para nos abençoar, para edificar a nossa fé, nos fortalecer no Senhor e principalmente glorificar o nome dele em nossas vidas. Não esqueça.
Então, ó, o nosso Deus é ilimitado, o seu poder é sobrenatural, surpreendente, inexplicável e incomparável. Ninguém pode fazer nada igual, nada parecido. E lembrando, milagre não se explica, tá, gente? Não dá para querer saber, como é que foi que isso aconteceu. Milagre não se explica, a gente só apenas crê. Basta tão somente crer. E a Bíblia diz que aquele que crê agrada a Deus, porque sem agradar a Deus, ou seja, sem crer, não se agrada a Deus e também não recebe dele. Porque se você está querendo alguma coisa, se você está precisando de alguma coisa, basta tão somente você orar, você clamar e Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida ou na vida daquela pessoa que você conhece que está precisando de um milagre. E se você conhece alguém que está precisando de um milagre, ou se é você mesmo, que tal orar daqui a pouquinho? A gente, antes de encerrar a aula, vai orar e você vai dobrar os seus joelhos ou vai fechar os seus olhos apenas em sua casa e vai orar, pedir a Deus para que realize um milagre na sua vida ou na de quem você ama, tá bom? E para terminar aqui, olha só, os milagres de Deus, como eu estava falando, tem sempre um propósito. Deus ele tem um propósito de abençoar o seu povo, de glorificar o nome dele em nossas vidas e de realizar feitos extraordinários para que mostre a humanidade toda que só existe um Deus que é totalmente poderoso, que é vivo e que pode realizar coisas extraordinárias, que pode realizar milagres. Só no nosso Deus, ele é o único que pode realizar todos esses feitos extraordinários. Que maravilha, né? Você vê esse Deus que tudo pode. Eu sou muito feliz por você ver a Deus. Você também é. E você que foi alcançado por essa aula, se ainda não conhece Jesus, se ainda não confessou ainda como seu único e suficiente Salvador, está no momento de fazer. Aceita Jesus, porque além de morar no céu, você vai ter uma vida abençoada aqui na terra. Não estou dizendo que não vai ter lutas e dificuldades. Terá sim, mas pode ter certeza que você já entra na luta com a certeza, a convicção de que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu quero convidar você para orar juntamente comigo, agradecendo a Deus por esta aula e para pedir milagres a Deus. Se você ainda não desfrutou a experiência de um milagre, se você ainda não viu, se você ainda não tem dons espirituais, ou se você simplesmente, como a gente diz, enterrou o seu talento, o seu dom, está na hora de voltar ativa. Vamos orar, pedir para Deus reavivar a sua fé, para que Deus reative esse dom dentro de você. Se você ainda não tem, vamos pedir para que Deus derrame os dons espirituais sobre a tua vida e Ele o fará. Basta tão somente você crer. Quando você vai orar, não esqueça, é muito importante você crer, você acreditar no poder de Deus. Vem comigo nesta oração e vamos pedir que Deus nos abençoe, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos somos a Ti por esta aula maravilhosa, porque aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra. Vimos, Senhor, que o Teu poder se realiza em nossas vidas e que não só como antigamente, mas hoje também a gente vê a realização de milagres e maravilhas feitas pelas Tuas mãos. Senhor, nós queremos Te pedir, nos abençoa, nos dá da Tua graça, nos cobre com Teu sangue. Pai, derrama dons espirituais sobre nossas vidas. Usa-nos, Senhor, capacita-nos para fazer a Tua obra. Senhor, distribui dons espirituais sobre aqueles que estão ouvindo, assistindo essa aula. Que eles venham receber dons de cura, dons de línguas, de variedade de língua, de interpretação, dom de operação de maravilhas. Que eles venham receber inúmeros dons, Pai, para que possam fazer a Tua obra com cada vez mais ousadia, com capacidade. Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo, por esta semana, e Te pedir que continue nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor, continua conosco, faz a Tua vontade em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, amém. E eu quero agradecer você, querido aluno, que tem dedicado esse momento para aprender mais de Deus e dizer a você que fique atento, porque tem muito mais aula. Se a gente não voltar logo nas igrejas, a gente vai continuar com nossas aulas online aqui. E você continue crendo, continue orando, continue buscando ao Senhor. Mesmo na quarentena, continue buscando, porque o céu não está fechado. Se tem alguma coisa fechada, é só aqui na terra. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a tua oração e Ele está sempre disposto a ouvir o teu clamor e atender. E a Bíblia diz que Ele resolve as coisas, olha, de uma forma boa, perfeita e agradável. Que Deus tem o melhor para a tua vida. É só você dar lugar que Deus usa você, tá bom? Uma ótima semana e até a próxima aula. Eu sou Miquel Asmac e nós ficamos por aqui.